Hoje o nosso estudo está aqui em Jeremias, no capítulo 35. Eu vou ler sobre a obediência dos recabitas. É dada a Judá como exemplo. Palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor: As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, e a vós, madrugando e falando vós, não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos e os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós e a vossos pais, mas não inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei, eles não me responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Visto que obedeceste os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe,
que assista perante a minha face todos os dias. Então aqui a palavra do Senhor mostra que Deus fica admirado com a obediência dos recabitas, né? Eles receberam uma instrução, né? Ali do pai deles, da descendência deles ali, e eles guardavam, né? E o Senhor ficou maravilhado de ver a obediência deles a um homem terreno e ao povo dele, que ele falava, madrugava, mandava profeta, né? Fez tantas coisas por eles, eles não ouviam. Então Deus ficou maravilhado, né? Eram descendentes de Jonadab, filhos de Recabe, que ensinou seus parentes a se absterem de vinho, a não construir casa, nem dedicarem à agricultura. Jonadab se opôs energicamente ao culto a Baal, o deus da fertilidade. Deu essas instruções para evitar que seus descendentes se envolvessem com o culto a Baal. Todos obedeceram fielmente, né? Então, assim, aqui a designação pai, usada com frequência para um antepassado distante. A fidelidade dos recabitas se tornou um exemplo e repreensão para o povo de Judá. Se os recabitas se mostraram dispostos a obedecer o seu antepassado terreno, quanto mais os israelitas não deviam obedecer a Deus, que os havia criado e remido, né? Então Deus ficou maravilhado de ver que aquelas pessoas obedeceram ali o antepassado deles, o pai deles, né? A descendência toda obedeceu, e essa ordem que foi dada a eles era para que eles, falou para eles não tomar vinho, não construir casa, para eles não evitar essas coisas, né? Que não queria eles ali servindo a esse Deus falso aqui, né? E essas pessoas obedeceram, né? E Deus usou a obediência deles para dar exemplo para o povo de Judá, né? Mostrando que essas pessoas, elas obedeciam a esse pai terreno, e o povo dele não tinha essa obediência para com ele, Deus, né? E aqui no finalzinho, ele mostra pra gente que o Senhor ficou ali, usou eles como uma referência, né, para mostrar para as pessoas a diferença, né, de uma pessoa que obedece e um que não obedece, né? E aqui no finalzinho, no 19, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Então Deus deu essa bênção a eles, né? E aqui no 18, voltando, ele fala: e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardaste todos os mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. O Senhor dos exércitos nunca ia deixar faltar ali um varão, né? Ali da descendência de Jonadab e de Recabe, que assistisse ali perante a face do Senhor todos os dias, né? Então o Senhor, ele usou essas pessoas para mostrar para eles a diferença de quem obedece e quem não obedece, né? E é isso que nós devemos tirar dessa história, uma lição para as nossas vidas, né? Quando um pai ou uma mãe fala com um filho, né? Quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos honrando a Deus, né? Quando fazemos as coisas ali como o Senhor nos pede, nós estamos honrando a Deus, né? Então, o Senhor, ele observou que essa obediência não tinha no meio do povo dele, né? E quando ele chamou eles na casa do Senhor e ofereceu ali a bebida e ofereceu ali, e eles se recusaram e disseram por que faziam isso, né? Deus
achou aquilo lindo, né? E usou eles como referência, né? Então nós devemos tirar a lição dessa história, né? Em tudo na nossa vida, que as coisas que o Senhor nos pede é para o nosso bem, né? E nós devemos guardar as boas referências, devemos imitar as coisas que edifica, que abençoa, que faz o bem e tirar fora do nosso caminho as coisas que mata, que rouba, que destrói, que divide, que causa problema. Claro que muitos de nós não tem como falar que a gente vive e não peca, porque é mentiroso quem fala isso. Mas o que essa história quer mostrar pra gente é que se nós prestarmos atenção no que o Senhor nos diz, em qualquer tempo da nossa vida, nós vamos ter essa misericórdia de Deus que está estendida, né? Porque o Senhor diz, lembra-te do teu Criador enquanto pode achar. Então, enquanto nós estivermos aqui, o Senhor está nos dando oportunidade. Se estivermos no erro, nós temos a oportunidade de hoje nos arrepender e mudar, né, o caminho, mudar a rota, fazer o que o Senhor nos pede, né? O que a gente fez ontem, a gente tem que se arrepender e fazer o novo hoje. Mas se hoje a gente está no erro, nós devemos parar, nos arrepender e prestar atenção no que o Senhor nos diz, como esse povo aqui prestou atenção no que o pai deles disse, né? E aquilo livrou eles de situações ruins na vida, né? Ele, aqui nessa parte que ele fala que como eles não tinham casas construídas e de repente eles tiveram que sair de um lugar porque eles ouviram falar que o rei Nabucodonosor estava vindo para aquele lugar e eles foram para outro lugar. Então, assim, as instruções que o pai deles deu para eles livrava eles de situações de morte, de destruição, né? E as instruções do nosso Deus também nos livra de morte, de roubo e de destruição. Pena que muitas das vezes a gente só entende isso depois que a gente já fez ali um caminho, né, de erro. Mas o que esse estudo quer mostrar para a gente aqui, a palavra de Deus, é que se nós prestarmos atenção no que o Senhor nos diz, o Senhor vai nos livrar do mal, né? E se nós estamos aqui nessa terra é porque há propósito para a nossa vida. Então, quanto antes a gente notar o que o Senhor nos diz, antes nós vamos, né, ter os livramentos que o Senhor nos promete dar, né? Então é isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, devemos prestar atenção. Nós devemos conhecer a palavra de Deus para que a gente possa aprender, através dessa palavra, nos desviar do mal, assim como esses homens prestaram atenção. O pai deles aqui deu essas instruções, olha, evita isso, evita o vinho, não constrói casa, eles moravam em tendas, né? Não constrói casas, né? Não queria eles adorando os falsos deuses lá, né? E deu ali as ordenanças para ele, as coisas que podia destruir eles. E eles fizeram exatamente como o pai mandou. E o Senhor estava aqui, usou eles como exemplo. Que o povo dele, ele falava que ele mandava profeta, ele madrugava, ele mandava as instruções e eles não obedeciam, né? Então essas pessoas obedeceram uma pessoa humana e os servos de Deus aqui não obedeciam a Deus que criou tudo, que fez tudo. E hoje nos nossos dias é diferente? Infelizmente não. Muitos de nós já errou bastante, né? Se arrependeu, mas muitos ainda estão no erro e errar a gente vai, até o dia da nossa morte a gente vai errar porque a gente é falho, né? Mas tem coisas que